Olá, amigos do MDA Tube, nós estamos hoje com a presença ilustre aqui, honrando este canal. Dou boas-vindas aqui ao pastor Hugo Sizukovski, nosso líder de desbravadores e aventureiros na América do Sul. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado por sua presença. Obrigado por poder participar com vocês aí. MDA Tube realmente é uma ótima experiência que com certeza vai beneficiar muita gente. E você é o primeiro que está sendo aí beneficiado desse programa de hoje aí. Pastor, nós queremos conversar um pouquinho com o senhor sobre a sua história e para que o senhor testemunhe aqui para os nossos amigos líderes sobre como o Clube dos Bravadores influenciou a sua vida espiritual, seu ministério e como ele pode ser uma bênção também a muitos outros que trabalham nesta área dos bravadores. O fato de ser desbravador realmente é uma coisa que é currículo para qualquer pessoa, né? Você dizer, eu fui desbravador, você já descobre, esse camarada teve muita experiência, tem muita história para contar. No meu caso, eu fui um desbravador um pouquinho tardio, se a gente pode dizer assim, porque na igreja onde fui criado, a gente tinha um grande grupo de juvenis, o departamento de juvenis era muito forte, a gente tinha muitas atividades, fazíamos muita coisa junto, mas não tínhamos clube de desbravadores, não foi formado um clube lá. Quando eu cheguei no colégio, no caso foi no IAP, aí eu tinha 14 anos e descobri que também no colégio não tinha clube de desbravadores. E aí, conversando com uma professora de inglês na época, uma professora canadense, a gente resolveu os dois começarem o clube, juntamos com mais alguns e a gente fundou o clube do IAP. Então, minha experiência com os bravadores começou com 14 anos. Só que aí veja a história, né? Naquela situação ali, como é que vão fazer e tudo, etc. A gente faltando um pouco de informação e tudo. Aí eu fui conselheiro de unidade com 14 anos de idade. É claro que a situação foi temporária, até que a gente tinha depois mais pessoas com mais experiência, né? Mas no começo ali do clube foi assim. Mas de lá para cá, desde que eu fiz a classe de líder depois, logo em seguida eu fiz a classe de líder, fui vestido em líder, aí envolvido com o clube, a gente vê que é uma coisa espetacular. E depois que eu fiz teologia, aí fui chamado para trabalhar em Minas Gerais e fui pastor em Varginha, sul de Minas. Ali Varginha, tinha Varginha, Três Corações, tinha Três Pontas, Campanha, Alfena, Serrania, Campos Gerais, uma série de cidades lá em volta, desses duas grandes cidades que eram Alfenas e Varginha, que faziam parte do meu distrito. Fui 2 anos pastor ali, dali fui para Juiz de Fora, e Juiz de Fora como pastor da Igreja Central por 2 anos e meio, fundando clubes também. Lá nós tivemos a experiência com minha esposa de fundar o Clube de Aventureiros e é considerado talvez um dos primeiros de Minas Gerais. Alguns dizem que talvez seja o primeiro também de Minas Gerais, lá em 1989, por ali, que foi o de Aventureiros, né? Mas aí fundei outros clubes lá, Clube de Bom Jardim de Minas, outros clubes das igrejas na região. E depois dali, aí me chamaram para o departamento jovem, e na mesma missão Mineira Sul, com sede em Juiz de Fora, e aí fui, nessa época, diretor departamental de jovens, desbravadores, aventureiros. Aí quando me chamaram para a União Sul, eu vim para cá em 94, na União Sul, até o ano 2000, na União Sul Brasileira, né? Aí fui chamado para trabalhar na União Central Brasileira, nos mesmos departamentos que eu tinha sido aqui, que era JA, desbravadores, aventureiros, comunicação. Depois da União Central, aí fui chamado para a União Este Brasileira na época, que hoje é a União Sudeste Brasileira. Aí lá trabalhei por 3 anos e pouco, e depois de lá, aí chamaram de volta para a União Central como secretário, trabalhei 3 anos como secretário da União Central, e depois a divisão aí criou o departamento exclusivo de desbravadores aventureiros. Quando o líder vai apresentar na comissão da igreja, ou vai apresentar para os irmãos, quais são as vantagens de ter um clube na igreja local, que argumentos ele pode usar? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer para você é o seguinte, existe uma igreja, e essa igreja é organizada,
Então essa igreja tem o departamento jovem, tem o departamento de mordomia, tem o departamento de escola sabatina e tem o departamento de desbravadores e de aventureiros. Nós temos os clubes, porque é parte do ministério da igreja. Então não é uma situação, não, vamos escolher se vamos ter ou não. Na nossa cabeça é assim, já que tem outros departamentos, tem que ter esse, porque esse é muito específico para as novas gerações, né? A primeira grande vantagem de um clube de desbravadores, e que nós sabemos que quando funciona corretamente é isso mesmo, é o fato de ser uma das maiores fontes de evangelismo que nós temos na igreja. Porque durante todo o período de ser desbravador, ele faz estudo bíblico, ele participa da classe bíblica, ele está envolvido nas atividades da igreja, ele faz as atividades de Impacto e Esperança, ele faz lá o projeto Quebrando o Silêncio, ele está envolvido e nós estamos evangelizando ele. Então a maior fonte de evangelismo constante que nós temos na igreja hoje é o Clube de Desbravadores. Ele todo mês está preparando gente. Durante todos os meses do ano, na América do Sul, é histórico isso, todos os meses do ano, o maior grupo de pessoas que é batizado é de 15 anos para baixo. Então essa nova geração, ela está vindo com um propósito, realmente de ser missionário e tudo, mas mais do que isso, a gente está alcançando eles e o Clube dos Desbravadores é essa maior ferramenta para preparar eles para o evangelismo. Então a primeira grande bênção de um Clube dos Desbravadores numa igreja é que o evangelismo é o resultado natural. Não é uma coisa que é forçado, não é uma coisa que você é obrigado a fazer pequeno grupo, você tem que fazer dupla missionária, você tem que não sei o quê. Ele está no clube participando e a gente está evangelizando ele, evangelizando os pais e vem a família toda para a igreja. Está fluindo, né? A segunda grande bênção é o fato de que a gente mantém ele na igreja. Então o Clube dos Desbravadores foi preparado, na verdade o primeiro sonho dos que começaram esses grupos e tal, locomotivas e tal, era para ser o quê? Conservação, para manter eles na igreja. E o Clube dos Desbravadores tem essa grande função. Nós temos um problema de apostasia em muitos lugares. Se você mesmo pensar na sua igreja aí, soma todos os ex-adventistas aí e tal da igreja e tal, vai descobrir que tem mais quase fora do que dentro, né? Agora, no Clube dos Desbravadores, a gente tem essa bênção de a gente conservar eles na fé. Então, no último estudo que nós fizemos agora na Divisão Sul-Americana, foi no final de 2016, com os dados para analisar em 2017, descobrimos, então, que a apostasia entre adolescentes adventistas pega o universo dos adolescentes adventistas batizados. E você vai descobrir que a apostasia é tão diferente de quem é desbravador para o outro que não está envolvido em clube, que não tem como você escapar. Então, de cada 1.000 adolescentes adventistas batizados, num ano só, 2016, 116 foram removidos da igreja, 116, de cada 1.000. E dos desbravadores, de cada 1.000, somente 6 foram removidos. Então, você pega o número de 116 para 6, você vê que realmente a apostasia entre desbravadores é 16 vezes menos do que acontece com os adolescentes em geral. Então, se tem um adolescente que está numa igreja e não tem clube, ele está no caminho da apostasia rapidinho. Se tem um adolescente que está numa igreja que tem clube, mas ele não está envolvido no clube, da mesma forma, falta atividade, falta coisa para ele. Então o Clube dos Desbravadores é uma ferramenta de conservação tremenda. E a terceira grande bênção do Clube dos Desbravadores, para você falar com sua liderança e mostrar para os líderes da igreja, que é a grande necessidade da igreja hoje, é que o Clube dos Desbravadores é a maior fábrica de líderes que nós temos. Então veja, pastores, 90% dos pastores hoje passaram pelos Clubes Desbravadores. 80%, 75%, 70% dos anciãos passaram pelo Clube dos Desbravadores. Líderes de pequenos grupos, líderes de duplas missionárias, passaram pelo Clube dos Desbravadores entre 75% a 85%. Aqueles que trabalham com ano em missão, é claro que tem algumas poucas exceções raríssimas, mas dos 5 grupos que eu visitei e fiz a pesquisa, 100% deles foram desbravadores. Então é uma fábrica de líderes tremenda. Por isso as 3 grandes bênçãos para você contar, então, para fortalecer a ideia de montar um clube onde não tem clube, uma igreja que não tem clube, é que o clube é fonte de evangelismo, fonte de conservação. Na minha geração ali de amigos de Campuri, grande parte desses hoje são obreiros por aí na igreja em algum lugar do Brasil. Alguns são professores, outros são pastores, outros estão servindo em as mais diversas áreas aí, porque a motivação veio lá
daqueles nossos anos de clube de Campuri. E é uma coisa interessante, você pode notar isso, você também pode ter notado o seguinte, pela própria característica do clube, por a gente fazer atividades outdoor, por a gente enfrentar a chuva, por a gente ter que organizar um negócio sem ter dinheiro, você tem que se virar, fazer uma campanha, dar um jeito e tal e coisa, por essas coisas vão desenvolvendo o espírito de iniciativa. Iniciativa é o que faz um líder. Um líder é um cara que tem iniciativa. Não é o cara que fica de braço cruzado, alguém tem que trocar a lâmpada e tal, e fica lá e não faz nada. Não é alguém tem que fechar a janela, tá chovendo, aí por que não fecha a janela? O líder é diferente, ele tem iniciativa. E o clube desenvolve isso. E além disso também, uma outra grande característica do líder é a adaptabilidade. Então hoje tem muita gente que é até bom no que faz, mas ele é quadradinho, ele não consegue, se saiu fora do quadrado, ele fica maluco, ele fica estressado, ele dá um chilique no cara, né? E no Clube dos Bravadores não, ele aprende a se adaptar, ele preparou para aquilo, mas aí choveu cântaros de água, e aí como é que faz? Vou deitar na rede e chorar? Não, o cara resolve de um jeito e se adapta, né? Então essas duas características formam os líderes que hoje estão liderando as igrejas por aí. Mas agora como é que nós apresentamos o clube para os meninos? Para convidá-los para o clube. Se você quer convencer um adolescente a ser desbravador. Né? A melhor maneira de convencer o adolescente a ser desbravador é o seguinte, cara, eu vou te dar R$500 por mês para você ser desbravador. Claro que legal, né? Mas não é esse, né? Ou então, cara, eu vou te dar um videogame para você se entrar no clube, né? Também não é esse, né? As coisas que podem motivar um adolescente a entrar no clube, na verdade a gente trabalha em cima de necessidades. Então, você vai visitar uma escola. Essa escola pública, a diretora abriu as portas para você entrar lá com o uniforme e convidar os meninos da escola para irem para o Clube dos Bravadores. Não é uma escola adventista, até pode ser uma escola adventista também. E aí você vai conversar de que jeito? Todo adolescente tem sede de aventura. É só você mesmo se lembrar da época que você era juvenil. Você fazia suas aventuras, a gente fazia os nossos brinquedos, né? A gente inventava um jeito de a gente ter as nossas experiências. Porque o adolescente, ele está numa fase que ele não é adulto nem criança. Ele não gosta de ser chamado de criança e também não é criança. E também ele quer ser chamado de adulto algumas vezes, mas ele não quer ter responsabilidade de adulto. Então ele está naquela fase. Essa fase de transição, ele precisa se afirmar de algum jeito. E a melhor maneira de se afirmar não é que ele vai ter um trabalho, porque ele não tem trabalho, não tem um salário, porque também não tem salário, ele não tem um título, porque também não tem um título. Então ele pode se afirmar tendo boas histórias para contar. Claro que alguns tentam se afirmar com más histórias. Então o cara acha o máximo contar a história que ele roubou não sei o que do tio, porque ele pegou um negócio errado lá e tal. Alguns têm esse esquema. Mas o adolescente mesmo, ele gostaria de ter boas histórias para contar. E por isso que o adolescente gosta de história de aventura, gosta de filme de aventura, de coisa assim. Então essa é uma palavrinha, fale de aventura, que o Clube dos Bravadores é fonte de aventura. Quantas aventuras um desbravador passa, né? Não só no dia a dia do clube, no acampamento, numa caminhada, vai subir uma montanha, vai visitar uma caverna, vai num campuri e tal. Ele tem muita história para contar, então aventura. A segunda coisa que o adolescente precisa é de amigos. Porque um adolescente sem amigos, ele rapidamente se fecha no mundo dele, se torna tímido ao extremo e começa, quem sabe, a desenvolver fobias e outras coisas, ou maus hábitos, ou vícios. Ele precisa de ter amigos, quanto mais amigos, melhor. E na fase de 10 a 15, ele não quer ter amigo, o pai, a mãe, o tio e tal. E para ele, esse pessoal é velho. Ele olha assim, é velho. Esse é o velho lá, me convidou para jogar bola. Quem que é o velho? Meu pai. Seu pai é velho? Não, é velho, tem 35 anos. Pô, 35 anos é velho. Só que então, para criança de 10 a 15, ele quer ter amigos da mesma idade. Então você oferece para eles, cara, você vai entrar no clube, você vai ter amigos da mesma idade, vai acampar com amigos da sua idade, você vai fazer aventura com gente da sua idade. Então amigo para ele é coisa boa, reafirma ele sente que ele é importante, né? E a terceira coisa é superação. E a superação aí, naturalmente, ele não é assim, eu quero superar meus medos, eu quero superar minha timidez, eu quero superar eu sou muito mal em matemática e tal. Mas quando você desafia ele, peraí, isso aqui eu posso aprender. E aí você desafia, cara, você vai aprender esse nó aqui, puxa, eu quero aprender mais um, eu quero aprender mais outro e tal. E aí ele começa a sentir que ele pode fazer a diferença e superação é uma palavra que mexe com ele também. Então você superar, você ser desafiado a superar. Então para convencer um juvenil adolescente para entrar no clube,
Quais são as palavras? Aí você fala aventura, amizade e superação, e com isso a gente consegue realmente ter a atenção dele. Legal. Dicas fantásticas aí para vocês aqui no MDA Tour. Muito obrigado pela presença, pastor. Palavras finais aí aos nossos líderes que estão fazendo esse nosso curso online. Bom, você sabe, né? Uma vez desbravador, sempre desbravador, né? Desbravador não morre, você sabe disso, né? Acampa no cemitério. Na verdade, a experiência de desbravador é uma coisa que... Por isso que a gente é assim, como dizem, esse cara é viciado, esse cara é doidão por desbravador, esse cara só fala desbravador, esse cara e tal, mas é assim mesmo, né? Você é assim, não é? Por quê? Porque quando a gente vê a bênção que é um menino que entra num clube de um jeito, em pouco tempo os pais, o que vocês estão fazendo com meu filho? O cara está até arrumando a cama dele. O que vocês estão fazendo com o meu filho? O meu filho está até estudando mais e tal. O meu filho está sendo pontual. O meu filho está dobrando a roupa e tal. Pô, eu não consigo. Como é que vocês conseguem? É que a gente consegue misturar essa aventura, superação, amizade, coloca no meio de tudo isso aí o desafio dele crescer, se desenvolver, de um dia ele ser líder e tudo, e ele tem a realização dentro do clube. Então, realmente, por isso que a gente fala que uma vez desbravador é para sempre, porque isso entra no sangue e é uma bênção para salvar nossas novas gerações. Obrigado, amigos, e até a próxima.